Mano, o Hiroi, que é um inscrito aqui do canal, ele ficou pedindo isso aqui, já tem, acho que mais de uma semana. Então, pela persistência, eu vou trazer. Porque assim, é 40 minutos de vídeo, então, né? Eu posso estar perdendo um tempo muito precioso da minha vida, ou não. Não sei, porque eu ainda não vi esse vídeo. Eu pensei, mano, 40 minutos. 40 minutos é bastante. Então, né? Se estiver vendo aí, ó, deixa o like. Pelo menos fortalece aí. Bora. E aí, isso aqui vai fazer, tipo, se o vídeo for bem, eu trago mais vídeo pra vocês recomendarem. Agora, se esse vídeo não for bem aí, né? Aquela coisa. Kurosaki Bora. Ichigo, um dos protagonistas mais badass de todos Badass. os tempos e um dos meus preferidos. Canal é novo do cara, né? Tem de fato, 3 eu mil gosto inscritos. tanto dele que Não pedi sei. para fazerem uma arte customizada com meu rosto no Ichigo. Mas enfim, Ichigo inicialmente era um humano que, após entrar em Meu daria pra contato fazer com o fácil do mundo Miyamoto espiritual, Musashi, né? recebe os poderes de uma Shinigami, ou um deus da morte, que conhecemos de forma tão querida e conhecida como Rukia. E desde então, ele desenvolveu poderes absurdos, poderes que de fato são extremamente subestimados, e a verdadeira dimensão de seus poderes para muitos é inexplorada. Mas hoje vamos mudar Até que ele isso. Hoje usa iremos a explorar forma toda overlord dele a lá, né? totalidade de poderes, habilidades, potencial destrutivo e velocidade do lendário Shinigami de cabelo laranja. E como sempre, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os futuros vídeos no canal. E se você quiser elevar as coisas a outro nível, considere o fato de se tornar um membro e ajudar diretamente a produção de vídeos como essas pessoas especiais. Até hoje eu nunca tive. Eles são simplesmente os melhores. E então, sem delongas, Nunca ganhei membro. Triste. e para começar, Será que se eu meter um... Toda vez que vocês... Né? Todo mês que o membro pedir ali pra fazer react, eu vou estar fazendo, não importa o que seja. Obviamente dentro dos limites das políticas do YouTube, né? Aí eu pego e faço. Aí você viraria membro? Deixa nos comentários. analisando os poderes e habilidades de Ichigo, já vamos tirar do caminho o fato de que ele é completamente sobre-humano em todos os aspectos. E essa parte vai ser dividida em 3. Seus poderes base de Shinigami, os poderes de Hollow e Quincy e os de Fullbringer. Então vamos começar analisando suas habilidades base de Shinigami. Ichigo possui a habilidade de sentir seres com energia espiritual, uma energia conhecida no verso de Bleach como Reiryoku, e também pode sentir a famosa pressão espiritual, conhecida em Bleach como Heiatsu. E até mesmo antes de se tornar um Shinigami, ele podia ver objetos invisíveis e até mesmo fantasmas. E o mais impressionante é que ele pode ferir e interagir com seres não físicos e intangíveis. E todos os ataques de Shinigami, sem exceção, manipulam diretamente a alma de seus oponentes, pois elas cortam e danificam diretamente a alma. E falando em Heiatsu, Ichigo possui uma pressão espiritual imensurável dentro do verso de Bleach. Ele pode facilmente paralisar inimigos somente com sua mera presença. E ataques inferiores ao seu nível de poder nem mesmo vão arranhá-lo, a não ser que ele, é claro, diminua conscientemente seu poder. Ichigo também é um mestre espadachim e enfrentou os maiores mestres da espada no seu verso. E com o tempo só foi aperfeiçoando suas técnicas. E ele também possui poderes enfrentar de o Aizen. manipulação de energia, pois ele pode manifestar seus poderes espirituais e torná-los em algo tangível, e até mesmo atacar através da famosa técnica Getsuga Tensho. Essa técnica condensa o Heiatsu de Ichigo e amplifica seu poder destrutivo em muitas vezes, e então lança essa energia pela ponta da espada para causar danos absurdos nos inimigos. Ichigo já demonstrou algumas variações dessa técnica, como o Getsuga azul de sua forma em Fullbringer, seu Getsuga dourado de quando ele está na forma Shikai, e o Getsuga negro, que é muito mais poderoso. E posteriormente ele mistura essa técnica com outras. Mas vamos ver isso ao ampliarmos mais o leque de seus outros poderes. E em termos de espada, podemos contar com o fato da Zanpakutou, que é o termo usado no verso para denominar a espada dos Shinigamis, que elas não possuem peso para os mesmos, pois elas
não são algo que se mova com músculos, e sim com seu espírito. E essa informação vem diretamente de uma entrevista com Kubo em pessoa. Ele também pode aumentar sua velocidade de combate através de uma habilidade conhecida como Shunpo, ou passo relâmpago. Essa habilidade se foca completamente em velocidade, agilidade e eficiência, e aumenta a velocidade do usuário enquanto ele usa o mínimo de movimentos possíveis. Isso tudo com máxima eficiência. Ichigo é um usuário mais que adepto dessa técnica. Ichigo também é um indivíduo que usa a sua velocidade como uma arma, pois ele pode criar até mesmo pós-imagens com a pura velocidade, com o intuito de confundir os seus oponentes. E algo que é bem notável na série é o poder reativo e autodesenvolvimento de Ichigo. Ele é um ser que ao lutar continua evoluindo constantemente durante a batalha. E é tipo o Broly, tá ligado? O Broly ele também tem essa parada. Período de tempo, ele está ainda mais poderoso que antes. Até mesmo em treinos ele reage extremamente bem. E um exemplo disso é quando ele despertou sua Bankai falsa e pôde competir contra Kuchiki Byakuya, que tinha muito mais treino com a transformação. Green Joe é outro personagem que notou isso quando Ichigo conseguiu aumentar a duração de sua máscara Hollow de 11 segundos para um tempo considerável. E outros personagens como Urahara e até mesmo Aizen se surpreenderam com o desenvolvimento acelerado de Ichigo. Ichigo, como todo Shinigami, tem a capacidade de ampliar suas habilidades e poderes ao despertar os poderes ocultos de sua Zanpakuto. E isso apenas após completar um passo muito simples: descobrir o nome delas. E esse despertar é dividido em 2 níveis. O primeiro é conhecido como Shikai, e geralmente ocorre quando o Shinigami descobre o nome do espírito que reside na Zanpakuto. E como resultado, a aparência da lâmina é alterada ou novas habilidades são adquiridas. E esse passo é fundamental para o desenvolvimento do poder de um Shinigami, pois cada uma dessas espadas tem um espírito, corpo e mente dentro dela. E é ela que decide se o usuário é digno de desbloquear todo o potencial da espada. E existem exemplos onde a Zanpakuto permanece em sua forma selada, o primeiro estágio, por tempo significativo, como por exemplo o famoso Zaraki Kenpachi, que apesar de ser extremamente poderoso, nunca desbloqueou. Mérito, só desbloqueou seu potencial total, e o da Zanpakuto muito tempo depois. E no caso das Shikais, ao desbloquear esse nível, geralmente ocorre o ganho de algumas habilidades, como por exemplo a Shikai de Rukia concede a ela a manipulação do gelo, a de Hitsugaya segue o mesmo princípio, a de Renji concede a ele um alcance maior e lâminas que espicham. A Senbon Sakura de Byakuya transforma sua lâmina em inúmeras pétalas, que aumentam seu alcance de poder destrutivo. E pétalas de lâminas, o segundo despertar de um Shinigami é quando ele libera os poderes conhecidos como Bankai. E para alcançar isso, o Shinigami deve vencer o espírito da Zanpakuto de uma forma ou de outra. E então o Shinigami pode materializar o espírito da Zanpakuto no mundo físico. Porém, nem sempre o espírito é invocado. E temos casos, como no de Ichigo, onde ele só recebe uma imensa amplificação de poderes. E apesar da Bankai ser o último passo para o total despertar dos poderes de um Shinigami, esse estado não é o fim. E geralmente a Bankai que os Shinigamis desenvolvem de início é conhecida como Bankai falsa ou Bankai inicial. E os Shinigamis podem até mesmo evoluir suas Bankais e torná-las muito mais eficientes e poderosas. E é dito por Yoruichi em Bleach que para aperfeiçoar completamente a Bankai demoraria no mínimo 10 anos. Então podemos ver que é um estado muito poderoso. E o Ichigo fez em quanto? Os Shinigamis chegarem a um estado que é conhecido como Bankai verdadeira, a máxima eficiência e poder é obtido. Na obra de Bleach é dito que Bankais amplificam entre 5 a 10 vezes o poder dos Shinigamis. E na minha opinião, esses multiplicadores correspondem a 5 vezes a Bankai falsa e 10 vezes a Bankai verdadeira. Podemos ver em casos como o de Abarai Renji, onde ele despertou sua Bankai e o espírito da Zanpakuto não achava que ele estava pronto para ter a totalidade de seu poder. Então ele concedeu uma Bankai menos poderosa, conhecida como Hihyo Zabimaru, mas o verdadeiro poder de sua Zanpakuto é conhecido como So Zabimaru. Byakuya também tem um tipo de Bankai falsa, pois a verdadeira forma de sua Bankai não é a Senbon Sakura Kageyoshi, e sim o Senkei. E através disso ele pode usar
estados que amplificam ainda mais seu poder. Então podemos entender que tudo depende da Zanpakuto, e se o Shinigami está de fato pronto para usar seu poder ou se Na está totalidade. sendo suprimido como Ichigo. Posteriormente na obra, Ichigo até mesmo transcendeu os Shinigamis e Hollows, assim como Aizen fez. Parou a E por espada ter se do tornado Aizen. assim, a sua presença nem mesmo é sentida por seres inferiores a ele, a não ser, é claro, que ele mesmo permita, e nem mesmo a manipulação de almas de Shinigamis poderosos podem afetá-lo. Ichigo também demonstrou uma alta resistência à manipulação da memória, pois Senna apagou a memória de todos que ela quis, com exceção de Ichigo, que manteve todas as memórias em relação a ela e eventos relacionados. Seu espírito também é tão forte a ponto de resistir à fonte termal de Kirindyo, que é descrita como sendo capaz de fazer corpos espirituais entrarem em um estado de corrosão e até mesmo rasgarem devido à exposição. E o próprio Kirindyo ficou extremamente impressionado com a resistência de Ichigo. E o mais impressionante de tudo é que ele é capaz de simplesmente resistir à manipulação do espaço, tempo e até mesmo da gravidade, pois após ele treinar no Dangai, Ichigo fica no limite de sua força na época e até mesmo transcende o limite de poder entre Shinigamis e Hollows. E logo após isso, ele simplesmente aguenta sem problemas o Caixão Negro ou Hado número 90, Kurohitsugi de Aizen, que estava em poder total. E devido à transcendência Só e deu um poder tapinha, quebrou monstruoso tudo. de Aizen, esse Ah, mesmo isso não é tão caixão forte, podia não. distorcer todo o espaço e tempo ao redor dele e destruir as coisas a nível atômico. E Ichigo E o Aizen só deu um destrói tapa. casualmente, com apenas uma mão. E após isso, ele utiliza algo que até então era sua técnica suprema, a forma Getsuga Tenshou final. E ela transforma roubada. Ichigo literalmente em Getsuga. E ele adquire poderes inimagináveis. E essa forma permite que ele use seu poder mais forte até então, o Mugetsu. A técnica do Mugetsu cria uma lâmina negra, feita puramente de Heiatsu, que desintegra completamente os inimigos. Desintegra até mesmo inimigos no nível de Aizen, que estava em seu estágio mais avançado de evolução junto ao Hogyoku. Porém, essa forma tem uma grande fraqueza, pois quando Ichigo a utiliza, ele perde temporariamente seus poderes de Shinigami, mas ela é tão poderosa que fez Aizen ter que se regenerar tanto a ponto de voltar um passo no seu processo evolutivo. E algo interessante de se notar é que posteriormente, Yhwach, ou Yhwach, se você quer falar seu nome em alemão, ele diz que o poder da verdadeira Shikai de Ichigo se equivale ao poder total da Mugetsu, ou o poder que Ichigo usou para derrotar Aizen, um poder verdadeiramente descomunal. E depois de ele perder os seus poderes por causa da Mugetsu, ele consegue os seus poderes de Fullbringer. Os Fullbringers são humanos com a habilidade de manipular as almas em matéria física e utilizar essa energia para aumentar seus atributos. Ichigo inicialmente só poderia manipular o Heiatsu e usá-lo como uma cruz negra, mas conforme seus poderes aumentam e ele se torna mestre em sua forma Fullbringer, ele vai recuperando seus poderes e sua roupa vai mudando. Mas essa forma foi unida a seus poderes de Shinigami assim que ele recuperou eles de fato. Então agora vamos falar sobre a outra parte de seus poderes, os seus poderes Hollow e depois seus poderes Quincy. Nossa, E começando tem muita com os poderes coisa, Hollow, né? ele pode aumentar ainda mais o seu poder já monstruoso e ainda recebe poderes regenerativos, como quando regenerou um imenso buraco em seu peito após sua transformação em Vasto Lord. Ichigo pode até mesmo ser ressuscitado por Zangetsu caso ele morra, e até mesmo curar suas feridas. Porém, Zangetsu acaba tomando conta de seu corpo. E inicialmente, quando ele se transforma em Hollow ou entra no estado de Hollowificação, ele se torna completamente guiado pela fúria e é uma força da natureza. Mas posteriormente, Ichigo pôde se aproveitar de seu lado Hollow e utilizar a famosa máscara Hollow, onde ele une os poderes de sua Bankai mais os poderes da máscara para aumentarem muitas vezes seus poderes e atributos. E até antes do treinamento no Dangai, essa era sua forma favorita de amplificação. E se por algum acaso Ichigo morra, o lado Hollow em seu corpo vai tomar conta dele, e ele então se transforma, como havia dito, em um Vasto Lord, o maior nível dos Hollows. A maioria dos espadas estão nesse nível. Ichigo pode até mesmo usar poderosos ataques de energia espiritual, conhecidos como Seros, e se mostrou capaz até mesmo de usar o ataque supremo dos Vasto Lords. Só para lembrar, os
os Arancars, ou Só uma, né? Então por isso que toda vez que os malucos tá naquele modo roubadão, tá com um buracão no peito. Que tipo, eles destroem o coração pra se matar com a máscara pra virar o vaso. É isso? Achava que era, espadas sei lá. são Hollows, que arrancaram suas máscaras e por consequência evoluíram exponencialmente em poder e se transformaram em seres que possuem poderes similares aos dos Shinigamis. Porém, Shaolong Koufeng tentou fazer com que alguns Hollows devorassem 3.000 Hollows e mesmo assim eles não evoluíram para Vasto Lord, o que o fez especular que Vasto Lords, como os espadas, têm seu potencial determinado no nascimento ou até mesmo antes disso. E para vocês terem uma ideia do pedigree, somente os espadas foram mostrados a poder utilizar a grande técnica que eu havia dito, o Gran Rei Zero, onde os espadas podem misturar seu sangue com sua energia espiritual e lançar um ataque massivo. Esse ataque é considerado o mais poderoso dos Hollows, e o nível de Heiatsu é tão destrutivo que seu uso foi proibido por Aizen, pois ele poderia destruir Las Noches. E ele é tão destrutivo que enquanto ele viaja, ele distorce o espaço. Sua linhagem Quincy vem diretamente de sua mãe, e essa linhagem o permite utilizar uma habilidade conhecida como Blut Vene, que basicamente é um tipo de manipulação do sangue e energia, pois ele literalmente enche seus vasos sanguíneos com energia e fortalece todos os atributos defensivos. E agora falando de ambos seus poderes, Ichigo pode misturar harmoniosamente seus poderes de Hollow com seus poderes de Quincy, e o resultado é uma forma extremamente poderosa que o leva ao limite de sua força. Ichigo então é capaz de utilizar o poder do Gran Rei Zero e misturar com seu Getsuga Tensho, resultando em um ataque massivo que amplifica muito o poder de Ichigo, e até mesmo foi capaz de ferir Yhwach, que estava sendo empoderado pelo poder do Rei das Almas. Porém, ele não estava totalmente sério em sua luta, mas ainda assim é algo totalmente poderoso. Esse cara é forte. Agora, potencial destrutivo. Estamos quase chegando na metade. Ichigo inicialmente não é muito impressionante. Quando ele se transforma pela primeira vez em Shinigami, ele derrota um Hollow conhecido como Fishborn D. Esse Hollow até mesmo possuía um Heiatsu considerável, visto que ele conseguiu deixar até mesmo Rukia um pouco paralisada inicialmente quando ela sentiu seu Heiatsu. Ele até mesmo se provou ser demais para ela, mas Ichigo o derrotou facilmente. Um pouco mais pra frente ele enfrenta outro Hollow poderoso para a época, conhecido como Menos Grande. Um Hollow que é considerado o tipo mais fraco e o mais numeroso em Hueco Mundo. Mas como eu disse, para a época, ele era absurdamente forte. E seu Zero foi capaz de fazer Ichigo realizar um tremendo esforço. Posteriormente, ele luta contra Abarai Renji, que estava usando somente 20% de seu poder, pois todos os Shinigamis de nível tenente ou capitão têm 80% do seu poder reduzido ao entrar no mundo humano. Tudo com o intuito de reduzir os danos colaterais indesejados. Porém, eles podem pedir que o limitador seja retirado. Enfim, inicialmente, Ichigo estava perdendo feio, mas após inconscientemente começar a liberar mais poder, ele começou a pressionar muito Renji e teve que ser parado por Byakuya. Nesse ponto do anime, Ichigo sem dúvidas estaria no alto escalão do nível Vila. Eu diria até quase nível Vila Grande, pois Renji é consideravelmente mais poderoso que Ikako, um outro tenente da Soul Society. Em sua luta contra Edorado, ele estava com seu limitador e suportou 2 ataques gigantescos. Um deles viajou uma distância considerável e o outro cobriu uma grande parte do lugar em que eles lutavam. Enfim, para evitar danos, nível né? Vila. Após a sua derrota, ele treina com Urahara e então libera sua Shikai, fazendo com que ele pule oficialmente para o nível de um tenente na Soul Society. Então, enfrentou e facilmente derrotou Ikako, e também lutou de igual para igual contra Renji, que estava usando 100% de seus poderes. E por fim, o derrotou. Ambos Shinigamis com potencial destrutivo no nível Vila Grande. E seguindo no arco Soul Society, ele enfrentou Zaraki, quem
Kenpachi, um dos Shinigamis mais conhecidos e poderosos da franquia. Inicialmente, Ichigo nem conseguia ferir Zaraki por causa da diferença absurda entre o nível dos dois. Zaraki até mesmo retirou seu famoso tapa-olho. Esse objeto literalmente limita seu monstruoso poder, e Ichigo foi forçado a se unir com Zangetsu, e é mencionado na obra que ele tinha atingido o Heiatsu do nível de um capitão, e durante o golpe final, Ichigo consegue derrotar Kenpachi, mas é ferido gravemente ao mesmo tempo. Vale lembrar que os capitães são tão superiores aos tenentes que fazem os mesmos parecerem crianças, somente usando a forma base de suas Zanpakutos. Então os capitães, no mínimo, com poder extremamente suprimido na sua base, estão no mínimo entre o nível cidade e montanha. E Zaraki, usando a totalidade de seus poderes, na minha opinião, está no mínimo no nível montanha grande, e muito possivelmente nível ilha. E é claro que Ichigo, unido a Zangetsu, se escala a isso. Ichigo então, após fazer seu treinamento para Bankai, ele finalmente atinge sua Bankai falsa e multiplica seu poder em 5 vezes ao se transformar. Nesse nível, definitivamente ele está no alto escalão do nível ilha, e logo após ele luta contra Kuchiki Byakuya. E Ichigo inicialmente o domina, mas eventualmente a inexperiência acaba sendo seu calcanhar de Aquiles. Ichigo até mesmo força Byakuya a usar sua verdadeira Bankai, o Senkei Senbonzakura Kageyoshi, e essa forma aumenta bastante a força de Byakuya. E antes os dois, que eram comparáveis um ao outro, Byakuya agora acaba tomando a vantagem e quase vence Ichigo. Se não fosse pela verdadeira manifestação de sua Zanpakuto, Zangetsu, interferir na batalha. Byakuya até mesmo usa uma variação de sua verdadeira Bankai que se foca completamente na ofensiva, o Shukei Hakuteiken, e os dois se chocam e empatam praticamente, mas Byakuya acaba desistindo da luta e Ichigo vence. Então no arco da Soul Society, Ichigo, no limite de sua força, se encontra nos altos escalões do nível ilha. Agora, no arco dos Arrancar, precisamos de cara já citar o Kyoha, os Espadas e o Gran Rei Zero. Esse ataque, como eu disse anteriormente, foi proibido por Aizen em pessoa de ser usado dentro de Las Noches, porque poderia destruir toda a construção. Porém, entramos em um pequeno problema, pois Las Noches não possui um tamanho confirmado, porém podemos ter uma estimativa de seu tamanho através de Nel. Ela é um ex-espada que praticamente conhece tudo a dedo, e quando Ichigo e a gangue chegam nas paredes de Las Noches, Nel diz que eles poderiam simplesmente ir até o portão e que demoraria 3 dias inteiros para eles chegarem até lá. Então, para dar a volta em Las Noches, demoraria no mínimo 6 dias completos, e isso para seres extremamente rápidos como eles, especialmente seres rápidos como Nel, que até mesmo fazem Ichigo perdê-la de vista. Las Noches é tão gigantesca que em um momento Ichigo, que pode lutar por 5 dias seguidos, se cansa de correr e nem mesmo nota progresso na distância, apesar de parecer que está perto, e ainda diz que a construção é uma miragem. Chad até mesmo nem consegue discernir o tamanho e diz que a construção está mexendo com o seu senso de escala. Também sabemos que o nível cidade e ilha para eles já é passado. Então vamos tentar ter uma pequena estimativa. Las Noches é um castelo quadrado e seus lados são iguais. Então vamos descobrir qual o tamanho de um lado. Corredores competentes no nosso mundo, como um corredor chamado Dean Karnazes, conseguiu correr 506,94 quilômetros em 3 dias sem sono. Então temos uma métrica para as paredes. E pelas paredes de Las Noches serem iguais, multiplicamos um lado pelo outro e temos 256.988,16 quilômetros quadrados. A altura vou usar como base o vídeo de Zach Brangen, onde ele encontra a altura através de escalonamento de pixels, um resultado de 4.500 pés, ou 1,37 quilômetros. Então, multiplicamos os dois e chegamos ao resultado de 352.000 com 73,78 quilômetros quadrados, ou seja, quase do tamanho
tamanho da Alemanha, que possui 356.733 quilômetros quadrados, o que significa que Las Noches tem o tamanho de um país pequeno. E por que eu fiz toda essa conta? Porque os espadas que podem usar o Gran Rey Zero podem destruir completamente Las Noches, e foram proibidos por Aizen em pessoa. Greenjoy, de fato, pode usá-lo em sua forma base, e sua Resurrection funciona basicamente como uma Bankai, e amplifica em 5 vezes seus poderes. E ele pode usar a habilidade de forma muito mais poderosa. Então eles fazendo buraco neles, seu poder total deve estar no mínimo no nível país, e por consequência, Ichigo. E também, como podemos ver, Ichigo simplesmente refletiu um Gran Rey Zero de Greenjoy. E vale lembrar que a máscara Hollow, por si só, age basicamente como uma Resurrection, então deve ter uma amplificação parecida. Agora, na luta de Ichigo versus Ulquiorra, Ichigo estava um pouco mais poderoso, e ao meu ver, com a Bankai, está no nível país, e com a máscara, ele se... Quando ele fala nível país, ilha, tal, cidade, é em nível de destruição, né? Tipo, nível de destruição. Qual é o nível de destruição? País. Encontra no nível país grande, visto que ele pôde rachar a espada de Ulquiorra. Tipo Brasil? Porém, como sabemos, ele foi completamente destruído pelo mesmo pouco tempo depois. Mas isso não foi em vão, pois ele se transformou na sua famosa forma Vasto Lord e completamente dominou a luta contra Ulquiorra, que até mesmo usou de sua segunda etapa e seu famoso ataque Lanza del Relâmpago, que deve estar magnitudes acima do Gran Rey Zero. Cara, me mete um mexicano, e para mim está no mínimo no nível continente, possivelmente até no nível multicontinente. E após Ichigo voltar a normal, mesmo não estando com 100% de seus poderes, ele pode ferir Yami, que tinha utilizado sua Resurrection, que o torna 10 vezes mais poderoso. E vale lembrar que Yami é o espada mais poderoso, e isso inclui Ulquiorra. E após isso ele só luta contra Ichimaru Jin, que literalmente força Ichigo a usar a máscara Hollow. Então, na saga Arrancar, Ichigo está no mínimo no nível continente, e no ápice de seus poderes eu até diria que ele está no nível multicontinental. Após os acontecimentos anteriores, Ichigo tem uma transformação drástica após treinar com seu pai no Dangai, e facilmente consegue vencer Aizen, que era praticamente superior a todos no verso. E anteriormente, Aizen tinha destruído o Kototsu, que nem mesmo a Soul Society conseguia conter. E Ichigo facilmente o joga para os lados e até mesmo quebra o caixão negro Kurohitsugi. O mesmo é dito de poder distorcer o espaço e o tempo dentro dele, e até mesmo atomiza o alvo como se fosse feito de papel. Aizen durante a luta transcende novamente seus poderes, mas ainda assim é detonado por Dangai Ichigo. Porém, Aizen também era bem osso duro, pois conseguiu ferir Ichigo com um ataque. Ichigo então se cansa das bobagens de Aizen e utiliza sua forma final até então, o já mencionado Mugetsu. E com isso ele consegue um poder inacreditável, um poder que é posteriormente mencionado por Yuha de ser comparável à sua verdadeira Shikai na Guerra dos 1000 Anos. Em sua verdadeira Shikai, ele foi capaz de cortar o Rei das Almas enfraquecido, que mesmo em seu estado decrépito e vegetativo, foi o criador do verso de Bleach. E pode manter dimensões do tamanho de universos. Porém, ele está muito longe do seu auge, mas mesmo assim, Ichigo escala desse feito. E por consequência, eu diria que ele possui poder de pelo menos nível universal mais, na sua forma Mugetsu. E como vimos no anime, ele dá um golpe em Aizen e praticamente o atomiza, o forçando a retroceder em sua evolução e se regenerar. Então, ao meu ver, Ichigo Dangai está no nível universal e o Mugetsu no nível universal mais. Mas como nem tudo é flores, Ichigo perde seus poderes após Mugetsu e posteriormente recebe seus poderes de Fullbringer, que não são comparáveis aos seus poderes de Shinigami. Mas assim que ele recupera seus poderes e une os poderes de Fullbringer aos de Shinigami, ele se torna exponencialmente mais poderoso. E somente ao liberar sua Bankai, ele destruiu a dimensão de bolso de Yukio. E geralmente isso não seria impressionante, mas dessa vez é porque
essa dimensão tinha um sol visível, um feito de nível estrela grande. E depois ele luta contra Ginjo e até mesmo para seu ataque de energia facilmente e o derrota da mesma forma. Não, daí pra frente ele só ficou roubado, que Ichigo né? esteja no mínimo no nível multisistemas solares, até mesmo nível galáxia contra Ginjo, mas seu nível aumenta ainda mais quando ele usa o Blood Vein para resistir aos ataques da ameaça galáctica de Yuha em sua forma base. Então a forma Fullbringer, unida a seus poderes de Shinigami, no limite o concedem o nível galáxia. Então Ichigo, no arco nível da galáxia. Guerra de 1000 anos, Ichigo recupera seus poderes equivalentes ao Mugetsu, e com esses poderes ele mata o Soul King enfraquecido, já de cara recebendo um nível de poder absurdo, de pelo menos nível universal mais. E logo após... Então, porque assim, o universo é maior do que galáxia, não? O universo é maior que uma galáxia. A galáxia tá dentro do universo. Então, se o cara falar, não, ele tá no nível universo, então galáxia tá pequeno, né? Tipo, o cara tem nível universal. Ele luta contra Yuha enquanto utiliza sua forma Horn of Salvation, onde ele mistura todos os seus poderes harmoniosamente coisa e pode só. usar o poderoso ataque Granrei Zero Getsuga Tensho, e até mesmo consegue cortar o corpo de Yuha, que nesse ponto já tinha absorvido o poder do substituto do Rei de Almas, a sua própria mão direita, conhecida como Mimihage, que com seu poder conseguia manter a ordem dos contínuos de espaço e tempo de Bleach. E Yuha, após absorvê-la, queimou o braço de Ichigo em sua verdadeira Shikai e lutou muito bem contra Ichigo na forma Horn of Salvation. Também é válido notar que Yuha também é muito superior ao Rei das Almas enfraquecido, o qual ele absorve e recebe todos os seus poderes. Então, o quão poderoso é Yuha após absorver o Rei das Almas? Roubado, hein? Simplesmente ele ia destruir e fundir todas as dimensões no verso de Bleach. Isso inclui o Dangai, que é uma dimensão separada do espaço e tempo convencional, a própria Soul Society, que é separada do mundo dos vivos e é um paralelo ao infinito mundo dos vivos. E até mesmo contém dentro de si o Muken, um reino que se estende infinitamente. Também há o já conhecido Hueco-Mundo, que é descrito como possuindo área infinita ou interminável, algo que pode ser de fato uma hipérbole. Também há o conhecido mundo dos vivos, que é um contínuo separado de todos, e Yuha ia afetar até mesmo o cara ia fazer uma bagunça, hein? Entre os mundos, conhecido como Garganta. Então, sabendo disso, mesmo que utilizássemos um nerf no poder de Yuha, consistentemente ele ia afetar pelo menos 2 contínuos inteiros, e se formos puramente pela consistência, ele afetaria pelo menos 3 contínuos de espaço e tempo de tamanho universal ou infinito, um feito que é de nível multi-universal. E Ichigo, em sua verdadeira Bankai, pôde até mesmo cortar o corpo de Yuha, que nesse ponto era o personagem mais poderoso da franquia, especialmente com a sua habilidade The Almighty. Porém, a Bankai de Ichigo era tão temida por Yuha que o mesmo nem quis bater de frente com ela, e ao invés disso decidiu destruir a Zangetsu ao utilizar o Almighty. Porém, a queda de Yuha aconteceu quando Ishida atirou em Yuha uma flecha especial feita por seu pai, e o material era feito de um coágulo prateado retirado do coração de sua esposa, que foi formado pelo sangue dela e do Ausveden. O Ausveden é uma técnica que Yuha usa para dar poderes aos outros Quincy's, e ao fazer isso, ele dá pedaços de sua alma para eles, e essa ponta de flecha faz Yuha perder seus poderes temporariamente quando entra em contato com seu sangue. E Ichigo, sem perder a vez, com sua verdadeira Bankai, cortou Yuha ao meio. Vale lembrar também que Ichigo fica ainda mais poderoso com a forma Horn of Salvation, e ele também pode unir essa forma com sua Bankai. Então é muito claro para mim e posso afirmar que Ichigo em sua totalidade possui nível multi-universal no quesito de seu potencial destrutivo. Multi-universal, irmão.
No quesito de velocidade, precisamos analisar um feito da novel de Bleach, conhecida como Can't Fear Your Own World, onde Tokinada, que é um rival de Byakuya e Yoruichi em poder, luta contra figurantes da divisão de espionagem e assassinato, conhecida no verso como Omnitsukido. E esses figurantes na novel são descritos como tendo sua principal característica a capacidade de se mover na velocidade de raios, ou Mach 1294. Yoruichi inclusive já lutou contra o mesmo tipo de inimigos na sua luta contra Soifon, que é a líder deles. Yoruichi os destruiu com extrema facilidade. Então, no mínimo, essa é a base para personagens de nível tenente com poder suprimido, pois esses assassinos sem nome não possuem feitos além disso, e nem feitos que os comparem com os tenentes mais poderosos como o Renji. Então, como isso é relevante? Ichigo, antes de adquirir sua Shikai, enfrentou o Renji, que estava utilizando 20% de seu poder, e nesse ponto eles definitivamente são superiores a membros figurantes do Omnitsukido. Porém, após adquirir sua Shikai, Ichigo enfrenta Renji, que também estava utilizando da forma Shikai, e estava usando 100% de seu poder, e sem sombra de dúvidas, ambos são imensamente superiores e velozes em comparação aos assassinos figurantes da divisão de Soifon, e possuem velocidades absurdamente superiores a Mach 1294. Tenentes comparáveis ao poder de Ichigo e Renji se encontram em velocidades subrelativísticas. Um fato interessante é que Yoruichi já foi a líder dessa divisão, e ela é extremamente superior a Ichigo Shikai, e usando uma parcela de seu poder total, ela facilmente deve estar em velocidades beirando a velocidade relativística, visto que ela é muito superior aos membros comuns da Omnitsukido, e tenentes poderosos não são nada para capitães e seres no nível de Yoruichi. Em poder total, ela é até mesmo superior a Soifon, que é considerada um dos capitães mais rápidos de todos. Yoruichi pôde até mesmo enganar Byakuya em sua forma base, um dos melhores usuários da técnica Shunpo, ou passo relâmpago. Byakuya até mesmo foi capaz de facilmente acompanhar Renji, que estava usando sua Bankai, e tinha recebido uma amplificação em todos os atributos, e Byakuya fez isso somente na forma base. Então podemos ver que a velocidade de Shinigamis de nível capitão é no mínimo relativística em suas formas base. Após Ichigo conseguir sua Bankai, ele luta contra Byakuya, e por consequência de sua Bankai, ele fica 5 vezes mais rápido, e com certeza chega em velocidades relativísticas, no mínimo 30% da velocidade da luz, e pode até mesmo acompanhar as pétalas da Senbon-Sakura de Byakuya sem problema nenhum. Ichigo ainda se mantém altamente competitivo na luta, mesmo depois que Byakuya usa sua palma da mão, uma técnica Rock Lee, irmão, pelo próprio Byakuya a poder aumentar 2 vezes a velocidade das pétalas, o que por consequência faz Ichigo ter pelo menos 60% da velocidade da luz. E pulando um pouco no tempo, Ichigo supera seus poderes anteriores e logo depois treina com os Vizards e adquire a máscara Hollow, que praticamente serve como uma amplificação no nível das Resurrections dos espadas, que normalmente aumentam em 5 vezes o poder dos usuários, com exceção, é claro, de Yami. Então, com a máscara Hollow e sua Bankai, Ichigo fica 10 vezes mais rápido que sua base, e com certeza atinge velocidades mais rápidas que a velocidade da luz. Em sua batalha contra Grimmjow, o mesmo usa a Resurrection, e Ichigo pode até mesmo reagir a seu Gran Rei Zero um pouco antes de sua transformação. Ele até... O legal é que ele tá colocando muitos poderes sempre repetindo, mas não, esse poder aqui vamos pegar a força. Agora, em questão de velocidade, esse poder é rápido. Não, ele não é. Então, ele tá fazendo muito isso. Eu tô vendo isso, não, ele vai lutar, ele pega a mesma cena, o mesmo poder, tudo, e separa em força e velocidade, né? Consegue derrotá-lo após uma batalha árdua. Posteriormente, ele luta contra Ulquiorra, que é bem mais poderoso que Grimmjow. E Ulquiorra até mesmo usa sua segunda etapa, que é uma Resurrection muito mais poderosa que a normal. E é óbvio que Ulquiorra se torna bem mais rápido que a luz. Eu diria que no mínimo em torno de 10 vezes mais rápido que a luz. E ele se torna tão rápido a ponto de Ichigo nem mesmo
conseguir acompanhá-lo. Porém, a luta não acaba por aí, pois Ichigo se transforma em Vasto Lord e literalmente sola o Kyor. Mas mesmo que a forma Vasto Lord seja poderosa, Ichigo ainda assim continua em velocidades mais rápidas que a luz. Pelo menos até que ele consegue a forma conhecida como Dangai. Na forma Dangai, ele se torna absurdamente mais rápido, a ponto de até mesmo surpreender Aizen, que estava de frente para ele. O mesmo já era praticamente superior a quase todo o verso, e isso inclui Yamamoto e bem possivelmente a Guarda Real. E isso inclui personagens como Ichibei, que pode lutar relativamente bem contra Yuha. Já na forma Mugetsu, Ichigo se torna tão rápido quanto a sua verdadeira Shikai, que é equivalente a velocidades massivamente mais rápidas que a luz. E vale lembrar que o aumento de poder do Ichigo normal para a forma Dangai é absurda, e também ele é facilmente mais rápido que a técnica Ausveren de Yuha, que pode viajar pela Soul Society em uma questão de milésimos de segundos, literalmente em um piscar de olhos. Tudo isso enquanto Oetsu analisava uma brecha para atacar Yuha, uma velocidade bem mais rápida que a luz. E sua verdadeira Bankai aumenta seus atributos em 10 vezes, isso sem contar sua forma Horn of Salvation. Então, depois de ter analisado tudo, com certeza sua velocidade no ápice do poder e com sua forma Horn of Salvation se encontra nos níveis de velocidade massivamente mais rápidas que a luz. Eu diria que pelo menos centenas de vezes mais rápido que a luz, até mesmo milhares de vezes. 1000 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Os caras do Dragon Ball e o Flash. Esse foi o poder total de Ichigo. Definitivamente foi o vídeo que mais me deu trabalho na história do canal. Também, e se né? vocês 40 minutos, chegaram até aqui, me digam o que vocês acham de Ichigo. Achavam que ele seria mais fraco ou mais forte? Escrevam nos comentários abaixo. E como sempre, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e considere o fato de se tornar um membro para ajudar diretamente na produção de vídeos. E também receber alguns bônus extras, como essas pessoas especiais acima. E como sempre, espero que todos estejam bem e até mais. Eu vou parar aqui, senão eu vou tomar direto atrás nesse finalzinho aqui. Mas, cara, bem legal, né? MR Warser, né? Aí com os poderes, né? Sobreestimados. Ichigo é sobreestimado. E assim, eu pensava que ele era, tipo, multiversal em todos os aspectos. Não só nenhum, né? Tipo, em questão de força massiva, multiversal. Em questão de velocidade, 1000 vezes mais rápido que a velocidade da luz, né? A gente já viu outros personagens de outras obras muito mais rápido que isso. Então, assim, ele é rápido, mas toma uma surra pra muita gente. Eu tava pensando, tipo, se botar o Broly e ele lutando de frente a frente, quem é que ganha, né? Porque os dois malucos ali, tipo, quanto mais eles lutam, mais forte eles ficam. Então, um vai ficando mais forte que o outro exponencialmente, né? Infinite Power. Já o Broly, que dá uma surra no Goku em Super Saiyajin Blue, que já é um nível Deus, irmão, que já é multiversal. Então, né, acho que o Broly ganha. Mas o universo de Dragon Ball não tem como comparar muito não, né, velho? Mas eu acho que o Ichigo ainda apanha pro Saitama. Ih, agora eu falei merda, hein? Espero que vocês tenham gostado. O link vai estar aí na descrição, acho legal. Vamos ver. Se vocês gostarem desse vídeo, então deixa aquele like pra eu saber que vocês querem, hein? Né? De compartilha. Eu não sei se alguém compartilha hoje em dia vídeo de react, mas se quiser compartilha. E se você tiver gostado, comente aí o que você achou. Se você acha que o cara falou alguma coisa ali errado, que não, ele é assim, não, ele é tal, né? Ele é mais forte que isso, tal. Deixa aí, eu quero saber. Né? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.